Você está prestes a ouvir uma história bem estranha, mas verdadeira. A lenda diz que Harry Houdini, um grande e conhecido mestre mágico, uma vez afirmou que ele poderia sair de qualquer cela de prisão do mundo. Tudo o que ele precisava fazer era entrar naquela cela com suas próprias roupas. Ele dizia: "Eu estarei livre de lá em 1 hora, sem problemas." Uma cadeia muito antiga, no sul do país, ouviu falar sobre as tais declarações de Houdini, e eles aceitaram o seu desafio. No dia do evento, muitas pessoas se reuniram do lado de fora. Muito confiantemente, Houdini caminhou direto para a cadeia e na cela, e eles fecham as portas de metal. A primeira coisa que Houdini fez foi tirar o seu casaco. Então, muito estranhamente, ele tirou o seu cinto. Secretamente escondido em seu cinto, tinha um pedaço de 25 centímetros de aço. Era um aço muito resistente e muito flexível. E Houdini começou o trabalho tentando abrir a fechadura com este pedaço de aço. Em cerca de 30 minutos, a tal expressão confiante que Houdini tinha quando ele entrou desapareceu completamente. Em 1 hora, ele estava banhado com seu próprio suor. E no final de 2 horas, Houdini estava derrotado, desanimado, escorado contra a porta. E simplesmente ela, então, abriu. E sabe por que ela abriu? Porque, na verdade, aquela porta nunca esteve fechada. Na verdade, essa porta estava firmemente e completamente fechada apenas na mente de Houdini. Ele havia sido trancado pelo melhor chaveiro do mundo. Tinha colocado o seu bloqueio nele. A história de Harry Houdini e sua incrível habilidade de escapar de celas de prisão me faz pensar em algo que muitos de nós enfrentamos nos dias de hoje: a ansiedade. Sim, você ouviu direito, ansiedade. Assim como Houdini se viu trancado na prisão da sua própria mente, muitas vezes nos encontramos em situações em que a ansiedade nos fecha em uma cela invisível. Houdini, o grande mestre da fuga, enfrentou uma batalha mental enquanto tentava escapar daquela cela aparentemente trancada. E não é isso que acontece conosco quando a ansiedade nos assola? Ela cria portas aparentemente fechadas em nossas mentes, nos fazendo sentir presos e sem saída. Imagine o suor escorrendo pelo rosto de Houdini, sua confiança inicial desaparecendo e ele se sentindo derrotado. Essa é a sensação que a ansiedade pode nos trazer. Ela nos faz suar frio, nos tira a confiança e nos faz pensar que estamos totalmente derrotados. No entanto, assim como a porta de Houdini estava apenas fechada em sua mente, a ansiedade também é, em grande parte, uma construção mental. Ela nos faz acreditar que estamos encurralados, mas na realidade, muitas vezes as portas estão abertas. Assim como Houdini percebeu que a porta não estava trancada de verdade, podemos aprender a enfrentar nossos medos e ansiedades e perceber que muitas das barreiras que nos aprisionam existem apenas em nossa mente. Então, da próxima vez que a ansiedade bater à sua porta, lembre-se de Harry Houdini e como ele enfrentou sua cela mental. Lembre-se de que você também tem a chave para escapar das prisões que sua mente cria. A mente é poderosa e, com a determinação certa, você pode abrir todas as portas que a ansiedade tenta fechar. Você já viu um filhote de urso? Eles são uma fofura, não é? Imagine a mamãe urso ensinando seus filhotes a sobreviver na natureza. Bem, de certa forma, nós humanos também temos nosso jeitinho de ensinar nossos pequenos a enfrentar o mundo. Quando você acalma uma criança estressada, está mostrando para ela que o mundo pode ser um lugar seguro e aconchegante. É como se você dissesse: "Não se preocupe, tudo vai dar certo." É uma lição poderosa que estamos passando, de forma natural. Lembra daquelas mamães ursos que ensinam seus filhotes a pescar e a se defender na floresta? Pois é, nós também estamos preparando nossos filhotes para a vida adulta, mostrando que eles podem confiar no mundo ao seu redor. Mas calma, isso não significa que precisamos ensiná-los a serem completamente independentes. A independência é como uma sementinha que já está dentro deles, pronta para brotar no seu tempo certo. Não precisamos forçar o processo, só precisamos dar amor e apoio. Agora, se deixarmos de acolher essa criança, podemos transmitir uma mensagem bem diferente. Ela pode sentir que está sozinha nesse mundão, sem ninguém para ajudar quando as coisas ficam difíceis. Isso não é o que queremos, certo? Nem todo mundo teve uma mamãe urso que preparou para os desafios da vida. Portanto, agora, eu vou te contar a melhor técnica que definitivamente tem o poder de te ajudar com o pensamento acelerado e a ansiedade. Desafie pensamentos negativos. Assim como as mamães ursas ensinam a confiar em seus instintos, desafie pensamentos negativos e irracionais que podem estar alimentando sua ansiedade.
Pergunte a si mesmo se suas preocupações são realmente fundamentadas ou se são apenas criações da sua mente. Esta técnica é fundamental para combater a ansiedade, pois muitas vezes a ansiedade é alimentada por pensamentos catastróficos e irracionais que amplificam nossos medos. O primeiro passo é estar ciente dos pensamentos negativos que estão passando pela sua mente. Às vezes, esses pensamentos ocorrem de forma automática, por isso é importante prestar atenção a eles. Anote-os, se isso ajudar a visualizá-los. Quando um pensamento negativo surgir, questione sua veracidade. Muitas vezes, nossos medos são baseados em suposições infundadas. Pergunte a si mesmo se há evidências concretas para apoiar esse pensamento ou se é apenas uma preocupação irracional. A ansiedade muitas vezes envolve distorções cognitivas, como a catastrofização, imaginar o pior cenário, a generalização, extrapolar um evento negativo para todas as áreas da vida, e o pensamento preto e branco, ver as coisas como absolutamente boas ou ruins. Reconheça essas distorções e tente reverter ou desafiar esses padrões de pensamento. Uma vez que você tenha identificado um pensamento negativo, explore alternativas mais realistas. Pergunte a si mesmo se existe uma interpretação menos catastrófica ou mais equilibrada da situação. Tente encontrar evidências que apoiem essas alternativas. Você pode praticar a reestruturação cognitiva. Esta é uma técnica poderosa que envolve substituir pensamentos negativos por pensamentos mais positivos e realistas. Por exemplo, se você está pensando, "eu vou fracassar miseravelmente", tente substituí-lo por "eu posso enfrentar isso e aprender com meus erros". Manter um diário de pensamentos pode ser útil. Registre pensamentos negativos, a situação em que eles ocorreram, suas emoções e os fatos que os desafiaram. Isso pode ajudar a rastrear padrões de pensamento e progresso ao longo do tempo. Se você está lutando para desafiar pensamentos negativos de forma eficaz, considerar a busca de ajuda de um terapeuta ou psicólogo. Eles podem fornecer orientação especializada em terapia cognitivo-comportamental que se concentra na identificação e modificação de pensamentos negativos. Lembre-se de que desafiar pensamentos negativos é uma habilidade que pode ser aprimorada com o tempo e a prática. Quanto mais você trabalhar para identificar e modificar padrões de pensamento prejudiciais, mais eficaz será no controle da ansiedade e na construção de uma mentalidade mais saudável e positiva. Recentemente, uma pesquisa da Universidade de Cardiff revelou que crianças e adolescentes estão apresentando sintomas de ansiedade mais cedo do que há 10 anos. Os autores compararam dados de 2 grupos avaliados com uma diferença de 10 anos. O primeiro com cerca de 10 mil indivíduos nascidos entre 91 e 92, e o segundo com quase 18 mil nascidos entre 2000 e 2022. Os estudos utilizaram questionários sobre as dificuldades e habilidades das crianças e jovens, capazes de mapear uma série de sintomas de transtornos emocionais. Isso inclui sentimentos como nervosismo e medo, bem como sintomas físicos, como dor de estômago. As perguntas foram respondidas pelos principais cuidadores em diversos momentos da infância e adolescência. Ao avaliar os 2 grupos, os pesquisadores observaram que aqueles nascidos nos anos 90 mantiveram uma estabilidade emocional até bem depois do início da adolescência. Por outro lado, a geração dos anos 2000 começou a apresentar problemas emocionais a partir dos 9 anos de idade, com um pico por volta dos 14 anos. As meninas foram as mais afetadas. A galera dos anos 2000 cresceu com a internet a um clique de distância. Eles têm essa mania de estar online o tempo todo, com Instagram, Snapchat, TikTok e o que mais você puder imaginar. A pressão para parecer perfeito online pode deixar qualquer um com ansiedade. Fazer bonito nas redes sociais é tipo ganhar um jogo, e nesse jogo, muita gente fica ansiosa para marcar pontos. Além disso, a competição nas escolas hoje em dia é como um torneio de videogame, mas na vida real. Desde a pré-escola, as crianças estão lutando por notas, atividades extracurriculares e um currículo impressionante. A ansiedade para se destacar é como um cheat code difícil de ignorar. As crianças de hoje estão mais ligadas nas telas do que na natureza. Estudos mostram que ficar longe da natureza pode fazer nossa ansiedade subir. E outra coisa, é como se eles estivessem sempre ligados às notícias e informações mais recentes. Isso é ótimo para estar bem informado, mas também pode ser um atalho para a ansiedade, especialmente quando as notícias são mais sombrias do que uma caverna escura. O que é importante lembrar
é que a ansiedade pode atingir qualquer um, independente da época em que você nasceu. É como um chefão no final de um jogo de videogame. É difícil, mas com estratégia e apoio, dá para vencer. Existe uma outra estratégia interessante que chamo de aceitação da ansiedade, na qual uma pessoa se permite sentir ansiedade conscientemente e aprende a lidar com essa emoção de uma maneira saudável. Imagine isso como surfar em uma onda gigante de ansiedade. Em vez de lutar contra a correnteza, você decide ficar em cima da prancha e navegar com habilidade. O primeiro passo é simplesmente reconhecer que você está ansioso. Muitas vezes, tentamos negar ou reprimir nossos sentimentos de ansiedade, o que pode piorar a situação. Admitir que você está ansioso é o primeiro passo para lidar com isso. E então, em vez de lutar contra a ansiedade ou julgá-la como algo ruim, você a aceita como uma emoção normal e até útil em certas situações. Muitas pessoas têm esse sonho de que não irão sentir ansiedade nunca. Mas, na verdade, a ansiedade é uma reação natural do corpo a situações de estresse e perigo. Então não é algo de que devamos nos envergonhar. Depois, você começa a observar a ansiedade com curiosidade, como se fosse um cientista estudando um fenômeno. Pergunte a si mesmo: onde sinto essa ansiedade no meu corpo? Que pensamentos estão passando pela minha mente? Qual é a intensidade desse sentimento? Quando você está consciente da ansiedade, pode começar a usar técnicas de relaxamento, como a respiração profunda, para acalmar seu corpo e mente. Respire profundamente. Concentre-se em cada respiração e sinta como a ansiedade diminui gradualmente. O objetivo final da aceitação da ansiedade é mudar a forma como você se relaciona com ela. Em vez de ver a ansiedade como um inimigo, você a vê como um sinal de que algo está acontecendo em sua vida que merece sua atenção. É como o alarme de incêndio que avisa quando há fumaça, ele está lá para proteger você. Lembre-se de que é normal se sentir ansioso às vezes, e não há necessidade de ser duro consigo mesmo por isso. Trate-se com compaixão e autoaceitação enquanto enfrenta a ansiedade. A técnica da aceitação da ansiedade é uma abordagem de mindfulness que ajuda a criar uma relação mais saudável com essa emoção. Em vez de lutar contra a ansiedade, você a utiliza como um guia para entender suas necessidades emocionais e tomar medidas para cuidar de si mesmo. É como tornar-se o mestre do seu próprio destino emocional, surfando nas ondas da ansiedade com confiança e habilidade. Eu tenho um amigo chamado Carlos, que sempre teve uma paixão pela tecnologia. Seu sonho era trabalhar na renomada Microsoft, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Um dia, ele viu uma vaga de emprego dos seus sonhos sendo anunciada na Microsoft, um chamado à aventura que misturou excitação e ansiedade. No entanto, Carlos hesitou. Sua mente se encheu de autodúvida e ansiedade. Ele questionou suas habilidades, se perguntou se estava pronto para enfrentar a entrevista na Microsoft. Parecia um desafio assustador. Ele quase recusou o chamado, mas algo dentro dele o impelia a seguir em frente. Foi então que Carlos lembrou do sábio conselho de seu mentor, o guru tibetano Tenzin. Tenzin era um mestre da mente e um dos gurus mais famosos do mundo. Ele havia ensinado a Carlos a técnica de aceitação da ansiedade como parte de seu treinamento espiritual. Carlos decidiu procurar ajuda. Sua amiga mais experiente, Sofia, que já trabalhava na área de tecnologia, também era aluna de Tenzin e compartilhou dicas valiosas sobre como se preparar para a entrevista, reforçando os ensinamentos do guru. Ele mergulhou em semanas de preparação intensiva, combinando o conhecimento técnico com a sabedoria espiritual que Tenzin lhe havia transmitido. Estudou a empresa, praticou respostas para perguntas comuns de entrevistas e fez simulações com Sofia. Mas a ansiedade ainda o assombrava. Seus pensamentos ansiosos tentavam sabotar sua confiança. O dia da entrevista chegou. Carlos estava nervoso, mas ele se lembrou das palavras de Tenzin e da técnica de aceitação da ansiedade. Ele decidiu aceitar seus sentimentos de nervosismo como parte do processo e usá-los como energia para se destacar. Durante a entrevista, Carlos não tentou esconder sua ansiedade, mas a usou para mostrar sua paixão e determinação pela vaga na Microsoft. Para sua surpresa, os entrevistadores apreciaram sua autenticidade e viram seu potencial. Carlos conseguiu o emprego na Microsoft. Carlos voltou para casa com um sorriso no rosto. Ele tinha superado a ansiedade e conquistado seu emprego dos sonhos na Microsoft, graças às lições de seu mentor, o guru tibetano Tenzin. Ele percebeu que, embora a ansiedade fosse uma parte natural do processo, não o impediria de alcançar seus objetivos.
Ele estava pronto para uma nova jornada em sua carreira na Microsoft, sabendo que a aceitação da ansiedade, combinada com a sabedoria de Tenzin, o ajudou a vencer seus medos e triunfar. Tenzin também ensinou a Carlos várias técnicas de relaxamento e sono